Pessoal, então ontem, para quem não veio também, então a gente fez um lançamento de receitas e despesas. Vamos pegar o fluxograma aqui. Opa. Então aqui a gente tem o nosso fluxograma, a gente fez ontem, onde a gente inicializa as duas variáveis, total de receitas e despesas, pede para o usuário descrição, valor e tipo, verifica se o tipo é 1, ele soma as receitas, se o tipo não for 1, ele soma as despesas, quer dizer que o tipo diz se é receita ou é despesa. Ao fazer os processos de totalização, de soma dos totais, ele pede para o usuário, se o usuário deseja totalizar. Se o usuário responder sim, responder S, ele vai mostrar os totais para o usuário e vai terminar. Se o usuário responder N, ele vem para o não aqui e volta para pedir informação para o usuário de novo, verificar e pedir se ele quer totalizar. Em código fonte, inicializa as duas receitas, as variáveis, aqui as duas variáveis. A gente precisa inicializar o totalizar também, como não, para dizer, temos o princípio que ele não deseja totalizar. Então, enquanto ele não deseja totalizar, o totalizar igual a N, ele pede as informações para o usuário, a descrição, o valor e a despesa. E o tipo. Verifica se o tipo é 1, soma o valor que eu solicitei aqui com as receitas. Se o tipo não for 1, logicamente a gente entende que foi 2, então a gente soma o valor que foi solicitado aqui em cima com as despesas. Tá? Beleza. Depois eu peço para o usuário se ele quer totalizar. Ele vai digitar S ou N. Verifico. Digitou sim, então eu mostro os totais. Como ele digitou sim, eu coloquei esse sim para o totalizar. Na hora que ele mostra os totais, ele volta aqui para o while. Como está sim, totalizar não é igual a N, então ele vai sair do while e vai terminar. Então quando ele quer totalizar, ele termina o código. Se ele disser que não quer totalizar, ele continua o código aqui igual a N. Deixa eu debugar aqui para vocês verem. F5. Tá, então eu começo lá naquela linha, dando F10, F10, F10. Ó, totalizar vale quanto? É o que a gente fez no quadro ontem, basicamente, né? Colocando as variáveis. Então aqui, ó, do lado você vê aquelas variáveis, é como se a gente tivesse no quadro colocando as variáveis, tá aqui, ó. Então qual que é o último valor de totalizar? Aqui, ó, tá aqui ele, ó. Tá? Então, dou um F10, F10. Aí ele vai, se eu der mais um F10, ele vai pedir um input para mim. Deixa eu abrir o terminal aqui. Cadê? Aqui. Então, combustível. Dei um Enter. Ele vai para a próxima linha. Aqui, tem que dar um F10 para ele continuar. Vai pedir o valor. Enter, próxima linha. F10. É receita, despesa, combustível, despesa. Então 2. Enter. Ó, próxima linha. Agora F10.
O tipo está valendo quanto? O tipo está valendo quanto? Olha aqui, ó. O tipo está valendo 2. Então, 2 é igual a 1? Não é. Então, ele tem que cair aqui no else, ó. Quanto que vale o teu total de despesa? 0. E o teu valor? 20. Ó. Então, esse total de despesa aqui tem que ficar 20 agora. F10, 20, ó. Ok? Agora eu vou para o totalizar, ele vai me pedir se eu quero totalizar. Eu vou dizer que não. Então, eu vou digitar só um N, dar um Enter. Pulou para a linha do if. Totalizar está valendo N. N não é igual a S. Então, não vai fazer o if. Quer ver que ele vai voltar lá para cima para o while? Ó, voltou lá para o while. Porque ele não entrou no if, não tem mais nada para baixo do if. Ele volta para o while. Aí ele verifica de novo. Totalizar é N. Então, N é igual a N. Então, enquanto o totalizar for N, ele continua. Então, vai pedir de novo, ó. O usuário, ele entra de novo. Vamos fazer mais uma vez aqui. Daí eu vou digitar assim. Aqui agora é receita 10. Então o tipo é 1 igual a 1. Vai cair nas receitas. Receitas vale 0 e o valor 1000. Beleza. Totalizar, desejo S. Totalizar, S é igual a S? É. Então ele tem que cair ali dentro, ó. Caiu ali dentro, beleza. Olha, ele já vai printando ali no console, se você for vendo, ó. Printou a linha do relatório. Agora, quanto que está valendo o total receitas e o total despesas, ó? O resumo deles aqui, ó. O último valor que eles receberam, tá? E dá uma olhada que o teu totalizar está valendo S, ó. Então, F10 mostrou total de receitas 1000, total de despesas 20 e o saldo é 980. 1000 menos 20, 980. Agora, como não tem mais nada aqui embaixo no teu while, ele vai voltar para cima lá no while para verificar se o totalizar ainda é N. Então foi para lá. Quanto que está valendo o totalizar? A última vez, aqui ó, S. Então S é igual a N? Não. Então ele vai terminar, ó. Ele não vai entrar aqui dentro. Beleza, acabou o programa. Ok? Para vocês fazerem esse passo a passo, tem que digitar F5 e selecionar Python File. Aí coloca esse pontinho amarelo onde que você, vermelho onde que você quer que pare. E para você andar entre as linhas é F10, ó. Aí você vai andando. Beleza? E aqui do lado verificando as variáveis. Vou voltar para cá. Ok, agora a gente vai modularizar um pouco esse nosso sistema aqui para não ficar código muito... Porque isso aqui a gente tá com um conceito de programação estruturada. Então a gente não separou, não quebrou isso aqui por função, digamos assim. Ele tá como se fosse uma única função grande fazendo tudo. O melhor que a gente tem é quebrar por partes o código, tá? Então, que são as funções que a gente aprendeu. Para começar, a gente pode quebrar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu posso fazer uma função para ela. Então, o que faz essa parte do código aqui? Solicita informação para o usuário, né? Então, eu posso vir aqui embaixo, depois do while. Não, vamos criar lá em cima, antes do while. Porque senão eu não consigo chamar a função. Então, def, para criar a função. Como é que é o nome dela? Solicitar informações. Vamos colocar assim. Ela não recebe parâmetro, porque eu vou solicitar informações com ela. Aí eu pego esse código que está aqui e faço um Ctrl X. Recorto ele e colo aqui, ó, dentro da minha função. Ó.
Daí é o seguinte, a minha função, agora se eu chamar aqui, ó, eu chamaria solicitar números aqui dentro, ó, solicitar informações, ó, chama aqui, ó. Mas detalhe, eu venho aqui e peço esses valores. Esse descrição, valor e tipo não existe aqui dentro, existe aqui. Esse aqui? Não, não precisa. Esse solicitar informações, ó, pode ver que eu não tenho o tipo de descrição, valor e tipo não tenho declarado aqui fora. E ele está só declarado aqui dentro do meu def, que é o solicitar informações. Então aqui nessa linha aqui eu não vou ter esse tipo que está aqui dentro. Para eu ter esse tipo que está aqui dentro, eu tenho que retornar ele. Ó, vou colocar um breakpoint aqui e vou rodar o código. Ali debaixo do while, eu tiro as variáveis, os fugidos de variáveis. Os inputs, sim. Ó, ele vai cair no solicitar informações. Eu vou dar um F10. Ele vai lá. Aqui, ó, pedir informação. Teste 21. Ó, aí ele passou pelo solicitar informações e caiu no tipo agora. Olha aqui quando eu passo o mouse em cima do tipo, ó. Não tenho nada, ó. A variável tipo não existe. Porque a variável tipo só está dentro do def. E eu não retornei também. Se eu tivesse essa variável tipo aqui fora, eu poderia acessar daqui de dentro e daqui de dentro. Ia ser a mesma variável. Mas como só existe aqui dentro, eu não tenho ela aqui. Porque chamo solicitar informações e eu não tenho retorno nenhum. Então o tipo está vazio. Para resolver isso, eu tenho que mandar minha função retornar. E agora tem um negócio bem legal. A gente vai trabalhar agora com dicionário. Dicionário de dados. É parecido com a lista, mas é um dicionário. Então, se for pensar no dicionário comum que a gente tem, o que tem lá no dicionário? Sim, mas eu tenho a palavra e o significado, certo? Tchau, Estamos nem nos 6 minutos. Então lá no dicionário a gente tem a palavra e o significado. É a mesma ideia. Só que a gente chama de chave e valor, que a gente tem lá no dicionário. Tem uma chave, que é a palavra, e o valor é o significado dela. Então eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu vou colocar aqui, ó, vou criar uma variável chamada lançamento. E o dicionário eu defino ele assim, ó, entre chaves. Eu vou até colocar o comentário aqui, ó. Opa. Mas precisamos fazer isso já, Lana? Sim. Achei que era para a próxima aula. Não. Aí, aqui dentro, eu vou criar da seguinte forma, ó. Eu vou colocar esse descrição, valor e tipo aqui dentro, ó. Descrição,
Aí eu coloco 2 pontos e eu coloco a inicialização dessa descrição. Por exemplo, para inicializar, 0, vazio. Então, aqui eu tenho chave, valor, a palavra e o significado. Então, vírgula, aí eu tenho outra. Valor, 2 pontos, 0. E tipo, 2 pontos, vamos colocar 0. Tá? Então, isso é um dicionário. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Tá? Quem conhece orientação a objeto, quem conhece Java, JavaScript, trabalha com objeto, é a mesma ideia. Bem parecido. Então vamos passar para a prova esse exercício no minuto. Tá. Aí como é que eu armazeno os valores lá dentro dessa variável lançamento, desse dicionário? Então, à medida que eu vou solicitando para o usuário, eu jogo lá dentro, ó, lançamento. Aí, da mesma forma que eu faço com a lista, eu faço aqui. Na lista, eu tenho uma posição, né? Eu pego a posição para atribuir um valor para aquela posição ou pegar o valor daquela posição. Eu abro colchetes e coloco o número da posição. No dicionário, abre colchetes também, só que eu escrevo de qual chave que eu quero pegar o valor ou colocar o valor, de qual propriedade. Então abre colchetes aqui, ó, e diz descrição. Eu quero da descrição, eu vou jogar o valor. Que valor que eu vou jogar para descrição? A variável descrição que está aqui, ó. Aí eu jogo o valor da variável descrição para dentro desse dicionário aqui, que tem o campo de descrição. Para várias coisas. Não, tipo, para trabalhar com banco ainda a gente vai ver classes e orientação a objeto. Esse aqui, quando você precisa ir trabalhar com chave e valor, tipo o hash map do Java. Aí tu faz a mesma coisa para os outros, ó. Lançamento, valor, recebe a variável valor, e o lançamento tipo recebe a variável tipo. Hã? Ali o senhor utilizou a palavra inteira, né? Descrição, valor, tipo, por exemplo, descrição que eu abreviei. E aqui, então você, aqui vai a variável, é o que tu abreviou. Esse nome aqui não precisa ser igual a esse, tá? Esse aqui é o nome da variável que está aqui, ó. E esse aqui é o nome da propriedade que está dentro disso aqui. É duas coisas diferentes. Em descrição recebe input, tá? Ali eu coloquei abreviado. Então no lançamento vamos ter que colocar aqui. Ali tá. Então de lá pra cima não tem nenhum lugar mais, né? Ver as variáveis, né? Eu coloquei o lançamento embaixo do def, não precisa? Nossa, olha que tipo! Nenhum lugar mais, né? Opa! Então é isso que eu tava.
meio lento o negócio aqui. Tem que fazer mais um para poder ir para os pênaltis ainda. Mais um. Não vi nada ainda. Eu acho que tem que pegar esse computador. Então aqui na hora de retornar, como agora eu já preenchi esse lançamento com todos os valores que eu peguei do usuário, eu vou escrever apenas aqui um return lançamento, que todos os valores vão estar ali dentro. Eu já debugo aqui para vocês verem como que acontece isso. Então, eu vou colocar o breakpoint aqui e eu vou debugar para vocês. Vamos lá. 5. Então, caiu dentro do meu while e eu vou chamar a função solicitar informações. Ao chamar a função, ele cai lá dentro da função solicitar informações. Vou inicializar a variável lançamento, ó. F10 inicializou. Se eu passar o mouse, olha o que eu tenho dentro da variável lançamento. Eu tenho descrição, que está recebendo vazio, tipo, que está recebendo 0, e valor, que está recebendo 0. E como uma lista, ele tem o tamanho que é 3, porque eu tenho 3 propriedades aqui dentro. Tá? Então eu vou para o meu input de descrição aqui, vai solicitar. Aí ele cai para a linha do lançamento, pegando a propriedade de descrição lá de dentro. Ó. Opa, vamos ver se ele recupera aqui. Tá, enfim. Essa propriedade de descrição tá vazia. Olha o que vai acontecer agora. A minha variável descrição possui o nome combustível. Se eu der um F10, agora eu vou ali em cima do lançamento, olha lá o que aconteceu. Minha descrição agora tem o combustível. Vamos fazer com o valor. Meu valor vale 20 e no lançamento meu valor tá 0. Ó, tá 0. F10. Vamos abrir aqui do lado, ó. Agora o meu lançamento, o meu valor tá 20. É despesa 2. Meu tipo tá 0. Agora meu tipo tá 2. Ó. No final, na hora de retornar, olha o que eu vou ter. Um lançamento que contém descrição, o tipo e o valor com os dados que eu coloquei. Ó. Ele vai retornar este dicionário de dados aqui para mim. Tá? Com esses dados. De uma vez só. Beleza. Como eu tenho um retorno, eu preciso pegar esse retorno para mim continuar o código. Então vocês vinham me pedindo quando que eu vou precisar o retorno. Nesse caso aqui você vai precisar que eu estou solicitando informações, precisa devolver as informações que foram solicitadas. Por quê? Porque o teu while aqui espera para você fazer alguma coisa depois, ó. Eu preciso fazer verificação, eu preciso continuar. Então aqui na frente do solicitar informações, eu vou pegar o lançamento. Ele vai pegar o valor que for retornado na função, vai cair aqui.
Isso aqui, ó, esse nome aqui, esse lançamento aqui dentro da função se chama lançamento. E o que eu coloquei aqui dentro também. Mas um não interfere no outro. Porque esse aqui está dentro só desse contexto. E esse aqui está dentro desse contexto. Só se ele tivesse aqui no início. Se ele tivesse aqui no início, aí compartilhava o mesmo valor entre eles. Mas como não está, esse cara aqui só vai ser alimentado quando houver o retorno da função solicitar informações. Beleza. Vou fazer outra quebra aqui. Informações é ponto de vírgula ou dois pontos? Ponto de vírgula? Opa, não é nada aqui. Não existe ponto e vírgula no Python. Vocês estão bem loucos mesmo. Ignora? Acho que não. É porque não deu erro também? Acho que ignora. Beleza? Ok. Agora eu vou fazer uma função para somar os valores. Tá? Sim. Para somar os valores. Vamos quebrar tudo em função para ver como é que fica. Então aqui no while, antes do while, embaixo da outra função que a gente fez, a gente vai criar outra. Chamar de... O que ela faz? Ela calcula os valores. Calcular valores. Embaixo do return? Isso. Agora esse calcular valores, ó, eu vou criar ela aqui. E vou recortar esse código. Recorto esse cara e jogo dentro do calcular valores. Ctrl X. Vou jogar o alho aqui para baixo para não atrapalhar. Olha aqui, foquem aqui no calcular valores. Vou até puxar para baixo aqui a outra parte do código. Se eu chamar de qualquer lugar do meu código calcular valores, vamos dar uma olhada. Que variáveis que ele está utilizando aqui dentro? Ele está utilizando a variável tipo, a variável total receitas e a variável valor. Quais dessas variáveis não são globais? Uma variável global é as variáveis declaradas no início, que está fora de qualquer função, fora de qualquer contexto, está no contexto geral, que essas aqui, ó, não estão dentro de nada, simplesmente do arquivo. Essas aí são as globais. Quais não são globais que estão aqui dentro? Oi? Valor e tipo. Então essas duas aqui estão existindo somente aqui dentro. Tá? Elas existem dentro da função solicitar informações, só que é outro contexto, não interfere, uma não interfere na outra, tá? Então, neste caso aqui, eu preciso receber essa variável aqui e essa aqui, eu preciso receber por aonde? Por parâmetro, aqui, ó, tá? Nesse caso, eu vou passar para facilitar o meu dicionário inteiro, o meu lançamento inteiro.
Então eu passo aqui lançamento, ó. Opa. Eu vou chamar só de... Vamos chamar de outra coisa para mudar. Não, vocês vão confundir que tá tudo chamando lançamento. Registro. Mas o que vem aqui nesta variável vai ser esse lançamento aqui, ó. Vai ser esse lançamento aqui que eu vou jogar para lá. Porque não, é que eu estou colocando outro nome para mostrar para vocês que não precisa ser o mesmo nome. Ele vai jogar esse cara aqui no lugar desse. Mas aqui dentro desta função aqui, eu vou trabalhar com esse nome aqui. Quer ver? Já mostro. Registro. Para quebrar a linha. Pular uma linha. Agora eu faço o seguinte. Depois de solicitar as informações aqui, que eu tenho o retorno do lançamento dentro do meu while, eu vou chamar o calcular valores. E vou passar por parâmetro o lançamento. Olha, ele tá esperando um parâmetro. Aqui está chamado de registro. Mas o que eu vou passar para lá é o lançamento, que vai cair no lugar do registro. Quer ver? Ó. Então, vou executar aqui para vocês entenderem. Primeira coisa que ele faz é solicitar as informações. Tá? Tranquilo isso. Então, teste, valor 30, despesa. Ok. Agora, depois de solicitar as informações, ele vai para calcular valores. E no meu lançamento do solicitar informações, tem as informações que eu digitei, né? Ó, as informações que eu digitei estão aqui nesse lançamento. Eu estou passando esse lançamento por parâmetro aqui no calcular valores. Eu vou dar um F10 agora, ele vai cair lá no calcular valores. F10. E olha agora. Ele veio para cá e trouxe no lugar do registro aqui, ó, a minha descrição, teste, tipo 2 e o valor 30. Então, o carinha que eu passei aqui, que eu pedi no solicitar informações e me retornou, eu passei para o calcular valores. E aqui no calcular valores eu trabalho com o nome de registro. Só fiz com um nome diferente, só para mostrar para vocês que o nome que eu dou para o parâmetro não tem que ser igual do parâmetro da variável que eu estou passando. Então, eu recebo o registro com os valores e vai funcionar da mesma forma. O tipo é 2, então ele não vai cair aqui no if. Então vou dar F10, ó. Caiu lá na total despesas. O meu valor vale 30. Quando der um F10, ele vai somar 30 no total despesas. Eita! Exception.
Ah, esse aqui é um problema. Isso é uma coisa chata. Isso aqui são variáveis globais. Concordam comigo? Dentro de uma função, para eu dizer que eu estou usando variável global, eu preciso dizer que eu estou usando ela global. Preciso dizer que essa aqui é uma variável global antes de usar ela. Então, aqui dentro eu vou colocar global e o nome da variável. Tem que fazer isso aqui para poder usar essas variáveis globais aqui dentro. Hã? Não, só no calcular valores. Porque o while ainda não é uma função, é apenas um while. Aí não precisa. Nossa senhora. Estatísticas são bonitas, né? Favoráveis. Vou executar agora. Teste, valor 50, despesa. Caiu aqui no lançamento. Ó, pronto. Agora o meu total despesas, ó, somou R$50 aí que eu coloquei, tá? Que passou pelo calcular valores. Então, eu preciso do retorno do calcular valores. Preciso que retorne algo para mim. Eu vou utilizar alguma coisa aqui de dentro do calcular valores que eu uso aqui embaixo. Depois que eu chamo ele. Tem duas coisas que são os totais, né? Os totais eu uso aqui embaixo. Mas como os totais são globais, eu tenho acesso de qualquer lugar, então eu não preciso retornar. Ok? Os totais eu acesso de qualquer lugar porque eles estão declarados aqui em cima. Então, dentro da minha função, eu não preciso retornar eles porque eu já tenho acesso ao global. Tá? Então, eu não preciso de retorno aqui. Eu vou quebrar mais uma parte do código aqui. Vou transformar isso aqui numa função. Isso aqui não precisa transformar em função, tá? Esse aqui a gente não vai transformar em função. Mas o relatório a gente vai. Então, de novo aqui em cima do while, eu vou criar uma função para fazer isso. Vamos chamar de imprimir relatório. Sempre lembrando que minhas funções indicam ação. Então utiliza verbo imprimir, analisar, calcular, somar, subtrair. Tá? Sempre indicando ação. O imprimir relatório, vamos ver se ele precisa de receber parâmetro. Não, agora. Sim. Em cima do while eu queria ele aí que dá tempo. Aí você recorta o que está dentro do if e joga aqui dentro.
aquele que te dá uma de cima, Esse aqui, ó. O que está dentro do if totalizar. Não o if junto, o if deixa. Recorto e jogo dentro do imprimir. Agora eu olho assim, existe uma variável aqui dentro que não é global, que eu preciso receber por parâmetro? Total receita é global? Total despesa também, né? Então, se é global eu já tenho acesso, eu não preciso receber por parâmetro, então eu não tenho parâmetro. E o imprimir gera um retorno? Eu preciso pegar o retorno desse imprimir para fazer alguma coisa? Não, né? Porque ele só gera print para o usuário e eu não vou fazer nada com print, é somente uma saída de informação que eu vou ter para o usuário. Então, não preciso de retorno. Então, a minha função fica assim. vamos solicitar informações no negócio lá, somente 2 pontos também, tudo deve vai. Todo def vai 2 pontos no final, sim. Aí, então, o que eu vou fazer? Dentro do if totalizar, eu vou chamar imprimir relatório, abre e fecha parênteses. Dentro do if totalizar. Agora vocês olhem que faltou uma coisa no imprimir relatório. Se vocês compararem com o calcular valores, que utiliza a variável global, e o imprimir relatório, que também utiliza a variável global, faltou uma coisa. Faltou o quê? Dizer que eu estou utilizando variável global. Faltou isso aqui, ó. Ó, estou usando elas aqui, então eu preciso colocar isso aqui dentro. Então aqui, global, total, receitas, global, total. Eu também acho chato isso aqui. Essa parte ficou chata. Lá ainda tá igual. Hã? O def imprimir? Aqui? Ok, a última função que a gente vai criar é para englobar o meu while. A gente vai englobar o nosso while dentro de uma função. Então aqui, antes do while, def iniciar
programa. Como diz o acho que eu ia para pedagogia. Agora, aqui dentro desse iniciar programa, eu tenho que dar um tab nessas informações que estão aqui dentro, nesse código, para ele pertencer ao iniciar programa. Então, tab. Vou tirar esses espaços aqui no meio. Só agora aqui por último, ó, como tá tudo dentro de função, ó, criei tudo defs. Ao executar esse arquivo aqui, ele não vai executar nada. Ó, não vai executar nada, ó, não pediu informação para mim nem nada, porque eu tenho que chamar o iniciar programa. Eu só defini, só criei a função dele. Eu tenho que chamar, eu joguei o meu while, que faz o processo de solicitar as coisas, dentro dele. Então não está chamando, aqui eu vou chamar, ó, iniciar programa. Já vão ver que vai ficar fácil. Hoje eu vou me dar dor de cabeça, amigo. Ó. Ah, que chato. Quem? Eu tenho que definir Ah, de novo? as globais aqui também. Meu Deus. Só que aqui dentro, atentem que eu uso uma global só. Só totalizar. Mesmo exemplo de ontem. Funcionou. Mesmo exemplo de ontem. Agora, eu vou abrir o nosso diagrama aqui. Cadê? Só para mostrar uma coisa para vocês. Largue mão. Aparece um vídeo igual aquele louco que no primeiro jogo lá do Atlético Paranaense que pegou aquele rojão na mão achando que era o sinalizador. Não. Jogaram e ele achou que era o sinalizador. E era uma bomba dentro do sinalizador. Tá. Tem entrevista dele. A gente montou ontem, antes de montar o diagrama de bloco, a gente montou essa narrativa aqui, ó. O que está dizendo aqui?
solicitar descrição, valor e tipo, primeira etapa. Então, eu tenho minha função iniciar programa, aqui, ó, e eu vou olhar para isso aqui primeiro. Então, solicitar descrição, tipo e valor. Então, solicitar informações aqui, né? Solicitar informações. Verificar se é uma despesa ou receita. Se for receita, somar com o total. Se for despesa, somar com o total de despesa. Então, calcular valores faz isso. Solicitar se o usuário deseja ver os totais. Aqui faz isso. Se desejar ver, apresentar os totais da receita e o saldo total. Se não, voltar ao início. Aqui faz isso. Tá? Então, olhando essa narrativa e esse trecho do código aqui, eu tenho quase a mesma nomenclatura. Eu tenho quase... olhando para esse código, eu posso dizer as etapas que faz. Não, aí que está o detalhe. Você camuflou a outra parte do código. Por quê? Solicitar informações, você... chamei solicitar informações. Está pedindo as informações. Está funcionando. Está funcionando. Está lá dentro de um def. Pode ser que não tenha sido você, como programador, pode não ter sido você que fez. Mas você está usando essa função. Como o print que a gente usa. A gente não sabe como que fez, quem fez. Mas ela existe e a gente usa. Então, se eu olhar aqui, eu tenho as mesmas etapas que eu tenho aqui. Então, tá mais entendível se eu olhar só por essa parte do código, correto? Se eu olhar aqui, nessa parte aqui, chamo iniciar programa, entra aqui, eu tenho o while, primeiro ele faz o quê? Solicita informações, calcula valores, pede se deseja totalizar, se sim, imprime o relatório. Bem fácil de entender, né? Não, agora você olha assim, tá, mas eu quero saber o que tem dentro do solicitar informações. Se você clicar no Ctrl, segurar o Ctrl apertado e ir em cima, ó, ele fica azul, aí você clica, aí ele vai lá para essa função e aqui dentro tem o que ela faz, certo? Aí tem o que a gente fez antes. Mesma coisa, calcular valores, ó, vou para o calcular valores, tá? Aqui ele está fazendo o cálculo dos valores e o imprimir relatório vai para a impressão das coisas, ok? No nosso diagrama de bloco, eu tenho que eu repito o solicitar informações, a verificação do tipo, a soma dos valores, a pergunta de totalizar e a verificação do totalizar. Então olhem aqui o que está dentro do while. Não, está aqui o calcular valores. Então está tudo, essa etapa aqui está aqui dentro de um while, que é o que repete, tá? Então isso a gente quebra para deixar o código mais legível. Eu poderia ter quebrado esse código sem ter usado esse lançamento aqui. Eu poderia ter feito isso, mas não fiz. Ia ficar um pouco mais simples por causa que a gente teve que adicionar isso aqui no meio das linhas. Mas enfim, esse aqui não é difícil. Você em casa revisa o vídeo e dá uma olhada na parte que eu explico do lançamento ali, que é chave, valor, como se fosse uma lista. Quando eu quero jogar uma informação para dentro dessa chave, tipo a descrição, eu quero jogar um valor para dentro da descrição, eu chamo a variável e entre colchetes eu coloco a propriedade que eu quero jogar o valor ou recuperar o valor, tá? Então aqui é um exemplo que eu estou jogando o valor para dentro dela, aqui a parte do valor também, e aqui um exemplo que eu estou recuperando o valor que está dentro dela, tá? Registro tipo, aqui retorna um valor para mim e eu comparo com esse 1 aqui.
Ok? Beleza? Então é isso aí, pessoal.